Sejam bem-vindos, professores e professoras, para mais uma atividade do aprofundamento curricular #Quem Divide Multiplica, da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Arte e Matemática e suas tecnologias. Hoje falaremos sobre a retrospectiva dessa unidade curricular de número 1, com o tema Números Também Importam. Eu sou o professor Vanderlei Sanches Oddi, sou professor de Matemática da rede, sou formador EFAP. Sou um homem branco, 1,77 m, cabelos pretos, uso bigode, faço uso de óculos para correção de miopia e astigmatismo. Estou vestindo uma camisa social branca, uma calça jeans e um par de tênis preto. Farei a apresentação hoje com a minha querida amiga, professora Gisele Teles. Seja bem-vinda, professora Gisele. Obrigada, Vanderlei. Olá, professores. Sejam todos muito bem-vindos, então, aí a mais uma TPC, a última, né, a TPC de C1 que a gente vai fazer aí nesse semestre, a gente encerra. Sou a Gisele Teles, como o professor Vanderlei falou, sou professora de Geografia da rede e formadora EFAP, e estou vestida hoje com uma calça jeans, uma blusa verde, tenho a pele clara, estou de cabelos soltos, estão um pouco bagunçados meus cabelos, mas enfim. E estou de salto alto para ver se eu consigo ficar, né, um pouquinho aí do tamanho, né, da altura do Vanderlei, que ele é alto pra caramba. Mesmo assim eu não consegui muito, mas, né, tentei, tá, gente? E aí, Vanderlei, o que a gente... Muito bem, agora nós vamos para um momento muito importante, que é o nosso diário de bordo, um tempinho de 2 minutos para vocês separarem o material, realizando aí os registros para uma visitação posterior sempre que necessário. 2 minutinhos aí para essa ação muito importante, que é o nosso diário de bordo. Sejam muito bem-vindos, professores e professoras, novamente. Agora nós vamos apresentar os objetivos de hoje, né, que é retomar os principais pontos trabalhados na unidade curricular de número 1, Números Também Importam, e apresentar o percurso formativo do AVA, né, que é um ambiente virtual de aprendizagem para a realização da nossa retrospectiva de hoje, né, Gisele? Hoje é a última apresentação da unidade curricular de número 1. Verdade. E agora nós vamos para o percurso da nossa pauta de hoje, né? Sempre lembrando que é importantíssimo relembrar aí o Novo Ensino Médio, o site do Novo Ensino Médio para acesso aos materiais, muito importante. Nós vamos retomar os referenciais dos itinerários formativos, sempre muito importante estar retomando, né, aliás, a unidade curricular 1,
Números também importam, que é a unidade que nós estamos finalizando hoje. Nós vamos fazer esse percurso formativo pelo AVA, né? Muito importante. Um outro momento importante também é a questão do desdobramento com os professores em cada unidade escolar, uma ação muito importante, né? A fim de troca de informações entre os pares em todas as unidades escolares. Nós vamos aí passar depois para o Saiba Mais, que são as dicas para todos os professores. Aí teremos as dúvidas e a avaliação. É muito importante a participação de todos vocês com relação a dúvidas do material, e a avaliação desse material é muito importante para nós. E vamos finalizar a ação com as referências bibliográficas. Muito bem. Vamos relembrar agora, Gisele, a unidade curricular de número 1? Vamos sim, Vanderlei. Então, pessoal, na tela para vocês, né, a gente sempre coloca esse slide para a gente lembrar onde a gente está. A gente está na UCU, última pauta. Ela tem a duração semestral. Semestre que vem, vocês vão começar aí, iniciar a UC2 desse mesmo aprofundamento, com novos componentes, tá? E lembrando sempre aí que a UC7, no caso das escolas do Programa do Ensino Integral de 9 horas, elas são anuais, tá? E aí elas envolvem aí um pouco da UC1 e da UC2. As unidades curriculares, pessoal, sempre bom lembrar, né? Começam a partir da segunda série do ensino médio, né? A gente começou a implementar aí esse ano, né, nas segundas séries. No ano que vem, as terceiras séries do ensino médio também já vão começar, né, a ter a UC3, a UC4 no primeiro semestre e a UC5 e a UC6 no segundo semestre. No caso das PEIs aí de 9 horas, né, a gente tem também anualmente a UC8, ok? Além desses itinerários, né, a gente tem também sempre, em todos os anos, tá, a formação geral básica, em todas as séries, né, que é sempre aí os componentes que a gente já conhece, a gente aprofunda todos esses componentes nos itinerários formativos, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. No próximo slide, hoje a gente queria destacar para vocês, como é a última pauta, né, alguns referenciais importantes aí dos itinerários formativos, né, que vão aí permear todas as outras unidades curriculares também, e aí hoje a gente fecha com eles, né, que é aprofundar as aprendizagens relacionadas às competências gerais, às áreas de conhecimento e ou a formação técnica e profissional, que foi o que eu acabei de falar para vocês. A FGB, né, que é a formação geral básica, é o que os estudantes já estão acostumados, né, que os nossos professores também, e aí a gente aprofunda isso nos objetivos aí dos itinerários formativos. Consolidar a formação integral dos estudantes, premissa aí, né, do nosso currículo paulista, desenvolvendo a autonomia necessária para que realizem seus projetos de vida. Projeto de vida também é o coração aí, né, de todas as nossas escolas, né, da nossa rede. Promover a incorporação de valores universais como ética, liberdade, democracia, justiça social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade. Esses valores, eles estão aí permeando todas as nossas unidades curriculares, né? Especificamente a nossa UC1 de Matemática e Ciências Humanas, mas todos os itinerários contemplam aí os valores, né, que são os objetivos aí dos itinerários formativos. E por fim, desenvolver habilidades que permitam aos estudantes ter uma visão do mundo ampla e heterogênea, tomar decisões e agir nas mais diversas situações, seja na escola, seja no trabalho, seja na vida. Os itinerários vieram, né, esse novo ensino médio, justamente por isso, né, pessoal? Além da gente desenvolver a formação geral básica, eles vieram para trazer, entre aspas, aí, um pouco de realidade, né? Às vezes a gente... Pra que usa máscara, professor Vanderlei? Exatamente. Certo? Então, assim, a gente traz essas formações, esses componentes novos, mostrando a aplicabilidade, né, de tudo que a gente aprendeu na formação geral básica no mundo do trabalho, né, na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Sim, e aplicando no projeto de vida, né, que é o foco também, né, Gi? Muito importante, né? Sempre pensando no projeto de vida do nosso estudante. Sim, por isso que a gente está fechando hoje, para a gente relembrar aí, né, por que os itinerários, quais são os objetivos aí dos itinerários formativos. Muito bem,
Continuando, então, a gente tem aí mais um slide, né, que a gente sempre retoma o nosso aprofundamento específico de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, que está na tela para vocês, que é do mapa, né, Quem Divide Multiplica. Nós estamos fechando a UC1, com o nome Números Também Importam, e semestre que vem a gente vai ter a UC2. Vocês vão ver que não mais no formato de ATPC, a gente vai trabalhar em percursos formativos que a gente vai trazer hoje para vocês. E a UC1 de hoje, né, ela é dividida, como vocês já sabem, em 5 componentes. Todas as unidades curriculares, elas são divididas em 5 componentes, tá? E cada componente, por sua vez, é dividido aí em 5 atividades. Muito bem, agora nós vamos falar aí, né, da unidade curricular de número 1, números também importam, e mostrar aí como funciona, né, essa organização desses componentes, né? Como a Gisele falou, cada uma das atividades, cada um dos componentes são divididos em 5 atividades, né? E nós temos aí a população em índices, né? O primeiro bloco aí mostra o número de horas, né, dessa população em índices, o número de aulas, 2 aulas, né, os professores que podem lecionar essa disciplina. Depois nós temos as informações gerais, né, sobre esse tema, muito importante, uma informação geral. E depois nós temos aí os objetivos, né, no bloco, nos objetos, o objeto de conhecimento, né, que estão ligados aí às habilidades e às competências, que estão logo aí no bloco número 4, né, que são as habilidades e competências de matemática que são indicadas a serem desenvolvidas. E as habilidades e competências dos itinerários formativos, né, também indicados para serem aplicados durante essas atividades. Nós temos aí os eixos estruturantes, que são divididos em 4 eixos estruturantes, né? A investigação científica, né, que é essa lupa, o empreendedorismo com esse desenho de um aviãozinho de papel, né? Os processos criativos, né, que é uma lâmpada, e esse balãozinho de conversa, de diálogo, é a mediação e intervenção sociocultural. Então, todos esses componentes têm esses 6 itens caracterizados em cada um deles. Muito bem. Agora, nós vamos para as atividades, né, propriamente ditas. A organização dessas atividades, elas começam aí nesses balões azuis, os 3 primeiros, numa introdução, né, Depois nós temos aí o balãozinho do desenvolvimento, né, que é o segundo em azul, e o terceiro lá no canto superior direito, que é a sistematização, né, como ele pretende ser fechado. E não deixando aí de dar as orientações a toda a equipe de professores envolvidos aí nesse processo. Nós temos o Saiba Mais, né, que são dicas. O de olho na integração, que é muito importante, né? Fazer a integração entre as áreas, né, Gisele? É extremamente importante. Sim, e o mapa ele é totalmente integrado, exato, né? Isso. Componentes. E é importante, a integração ela acontece de uma forma natural. E a avaliação, né? Sugestões de como avaliar conforme as metodologias. Nós trabalhamos durante a UC1 bastante as metodologias ativas, né, Gi? Então é muito interessante também levar isso em consideração e como sugestão, o professor tem a liberdade aí de aplicar aí as avaliações conforme a sua necessidade, ok? E agora nós temos o percurso formativo do AVA, que é esse ambiente virtual de aprendizagem. Vamos ver como ele funciona, Gi? Muito certo, tá certinho, Vanderlei.
Só reforçando o que o Vanderlei falou sobre a avaliação, né? Na última TPC, na penúltima, né? Na anterior a essa, a gente deu várias dicas, né? De como pode ser esse processo avaliativo. O mapa traz várias opções de acordo com o componente, com a atividade, né? Mas é sempre importante aí lembrar que você, professor, tem total liberdade, né? Para escolher aí como você gostaria de avaliar os seus estudantes, dando feedbacks, autoavaliação e assim por diante, tá? Então, quem quiser também saber um pouco mais dessa parte da avaliação, né? Como a gente avalia a UC1 e esses componentes aí, tem os nomes que a gente já está familiarizado agora, mas no início era mais complicado. Dá uma olhadinha aí na pauta anterior, tá bom? Hoje, então, a gente vai trazer para vocês um fechamento mostrando que tudo isso que a gente, todas essas ATPCs que a gente fez até agora, né, da UC1, elas tem um resuminho delas também lá no site do Novo Ensino Médio, no percurso formativo do AVA, que o professor Vanderlei falou aqui pra gente. Então, na tela para vocês, tem mostrando aí para vocês, no slide, por favor. No site do Novo Ensino Médio tem um campo deles que chama assim, né? Formação complementar sobre as unidades curriculares. Nesse mesmo site a gente tem um campo das ATPCs que já foram dadas das UCs, tá? E também tem esse percurso formativo. Observem que tem aí todas as UCs já até a terceira série do ensino médio, né? Que ainda vão ser colocadas aí no sistema. E a UC1 já está disponível aí para vocês, professores, fazerem esse percurso, revisitarem, tá? Tudo que a gente trabalhou nas ATPCs, ok? Eu vou acessar com vocês agora como que a gente faz esse percurso, tá? Então, pera aí que eu vou abrir aqui, eu vou fazer desde o início com vocês, tá bom, gente? Então, primeiro a gente vai jogar aqui na internet, vocês joguem no buscador de vocês o site aí do Novo Ensino Médio. Deixa eu colocar aqui. De baixo. Peraí. Aqui. Novo Ensino Médio. Aí vocês entram no site, ok? Tem várias, a gente sempre fala desse site para vocês, né? Espero que vocês já tenham visitado, mas a gente correndo aqui, ó, tem várias informações interessantes, fala um pouquinho dos itinerários, né? Dos aprofundamentos curriculares. Quem quiser saber um pouquinho mais aí de os aprofundamentos, é só clicar nesse Saiba Mais e tudo mais. Aí tem aqui, né, a unidade curricular 1 do primeiro semestre, mas aquele campo que eu mostrei para vocês, tem alguns vídeos super introdutórios, né, de cada um dos mapas e tal. Tem as ATPCs, né, então todas que a gente fez está aqui separadas aí por aprofundamento, e tem aqui o que eu estava mostrando, né, formação complementar sobre as unidades curriculares. Então, no aprofundamento curricular da UC1, né, a gente tem o acesso já disponibilizado para vocês, tá? Em breve a gente vai ter aí de todos os outros, das outras unidades curriculares. Então a gente clica aqui e o site vai direcionar a gente para o nosso ambiente do AVA, que vocês estão acostumados, né, professores? Sempre que a gente faz curso, a gente entra aqui no AVA. Nesse ambiente. Então aqui tem um descritivo, né, da unidade curricular, todos os aprofundamentos que existem, né, até o presente momento. E para a gente fazer o nosso, a gente clica aqui, ó. Como acessar esse percurso? Clique aqui. Então, a gente clica aqui. Vai abrir o site, tá, gente? Logo na abertura do site tem uma introdução e aqui tem todos os aprofundamentos. Aí a gente procura o nosso, que está aqui. Números também importam, quem divide e multiplica. De ciências humanas e matemática, tá? Clicando, vai me levar direto aí para a parte dos vídeos relacionados ao nosso itinerário formativo, tá? Tem uma descrição sobre esse itinerário. Acessar o mapa, se eu clicar aqui, a gente vai ter em PDF, né, todo esse material de apoio ao planejamento que a gente está trazendo aí em todas as ATPCs para vocês. Não vou baixar o PDF. E aqui a gente tem a introdução, né, desse mapa, quem divide e multiplica. É um vídeo curto, todos os vídeos são curtinhos, gente, no máximo aí estourando 20 minutinhos, mas em torno de 15 10 minutinhos, né? Entre 10 e 15, né? E tem vídeos depois, pessoal, para cada um dos componentes. Então, por exemplo, vamos clicar aqui que hoje é retrospectiva. Vamos revisitar o componente 1, população em índices.
Esse componente, o professor Vanderlei trouxe o exemplo agora há pouco pra gente, mas aqui está destacando também, né? Ele é um componente indicado aí para os professores de matemática ou física, certo? Isso. Tem uma explicação dele, tem uma explicação em vídeo dele, geral, sobre esse componente, e depois tem vários vídeos, né, mostrando aí, explicando atividade por atividade desse componente. Quem ficou com alguma dúvida, né? Quem vai preparar uma aula exatamente. e tal, e como é que faz? Então, tem esses vídeos bem explicativos, tem o suporte, né? Que é super importante aí para vocês darem uma olhadinha. Sim. Então, a gente tem as 5 atividades, né? Do componente 1, população e índices, para vocês darem uma olhada, até com sugestões de como pode ser trabalhado cada atividade. Depois que vocês fizeram e assistiram todos esses vídeos, eu já assisti esses aqui, aí tem sempre uma perguntinha no final, tá? Sempre depois que vocês terminam todos os vídeos de um componente, vocês vão ter uma pergunta. No caso aqui, essa pergunta é: o conteúdo desse componente faz parte de qual aprofundamento curricular? Essa pergunta é muito difícil. É muito difícil, hein, Então, aí a gente coloca aqui. Isso. E aí divide e multiplica, confirma aqui a resposta. E aí fala se a gente acertou, se a gente errou. E aí a gente continua. Quando a gente coloca continuar, ele vem a outra. ele parece aí as nossas notas e tudo mais. E aí a gente consegue ir para o componente 2. O componente 2, reflexões sobre o poder do contrato social às redes sociais. Esse componente pode ser dado aí pela filosofia, história e sociologia. Aí é a mesma coisa, tem a introdução do componente e uma explicação de cada uma das atividades para esse componente. Vídeos também curtinhos, aí de no máximo 20 minutinhos, tá bom, pessoal? E aí tem a pergunta de novo e a gente segue para o componente 3. Ah, mas por que eu tenho que ficar respondendo a pergunta? Eu não posso seguir direto para o componente 3? Pode. Porém, professor, se você responder... Volta aqui um pouquinho, produção, por favor, a câmera. Se você responder as perguntas a cada término dos componentes, vai sendo computado no ambiente de vocês, né, no sistema. E aí, depois, vocês conseguem imprimir um atestado, né, mostrando, aí vocês podem mostrar para a escola, enfim, que vocês realmente fizeram esse percurso, né, e vocês estão aí habilitados, então, aí para dar as aulas de cada componente, tá bom? É legal imprimir esse atestado. Tem aqui, deixa eu mostrar para vocês, voltando aqui para a tela, né? Se eu entrar, ó, vou voltar aqui. Então, a gente está no componente 3. Observa que aqui ele explica um pouquinho desse atestado logo na introdução da unidade curricular 1. Tem aqui atestado de participação, e aí vocês conseguem imprimir e tudo mais, ó, para receber atestado. Aí tem todo aí essa explicação. Como o componente, vou voltar aqui no nosso, como o nosso componente aí, números também importam, e na verdade todos os aprofundamentos curriculares, eles são integrados, né? É super válido aí vocês assistirem, né? Os vídeos são curtinhos de todos os componentes. Supondo que eu atribuí a aula do componente daquele que eu acabei de ler, que eu já esqueci o nome, deixa eu pegar aqui de novo. Reflexões sobre o poder do contrato social às redes sociais, né? Eu vou assistir, eu vou ter uma noção, né, de todas as atividades, já logo no início eu vou conseguir planejar as minhas aulas em relação a isso, mas a gente sabe que a gente pega lá o mapa, né, e a gente vê vários boxes de olho na integração. Então, falar, mas ó, essa atividade aqui, ela integra com a atividade 1 do componente 1, com a atividade 4 do componente 5. Então, é super válido para vocês pegar esses vídeos, né, e assistir. Então, vamos assistir. Qual que é essa atividade 5 do componente 5 que tá falando, que é interessante? Aí, vocês conseguem vir aqui no percurso, diretamente. Então, tá falando que integra aí com a atividade 5 do componente 5, a gente vai lá pro componente 5. Então, mudanças sociais e demografia, lá no sisteminha. Pode colocar na tela, por favor, produção. Aqui, ó, a gente clica aqui e vai direto. A gente lê o que está integrando, então. Então, a gente vem aqui na atividade 5 e aí a gente assiste a atividade 5, certo? E aí a gente consegue ter uma noção melhor do que vai ser abordado na atividade 5 com outro professor, para a gente conseguir planejar a nossa aula, né? Exatamente. Então, é importante se apropriar desses componentes, né? Sim, é super importante. Não é porque você vai dar o componente 2 que não vai que não vai olhar.
o 3, o 4 e o 5, né? Sim, até porque às vezes tem atividade que você consegue, professor, com outro professor, Isso. né, pensar junto e falar, eu vou dar isso, então aí você complementa na sua aula e fica muito mais... Muito interessante. Fica né? bem interessante aí para os professores, tá? Essa integração, ela é necessária, né, Gi? Ela é bem necessária. E voltando aqui, então vamos só revisitar os outros, né? Então a gente volta aqui na tela. Vou aqui de novo. Se eu for direto, pessoal, eu também consigo. Ou se eu for por componente. Deixa eu ver aqui qual que é os itinerários, enfim, que tem a ver com geografia. Isso. Do aula de geografia, só então. de geografia. Aí eu clico aqui em geografia e vai aparecer para mim todos os aprofundamentos que tem geografia envolvido. Então, vai envolver aí o componente 3, por exemplo, do aprofundamento no mundo tudo está interligado. Tem também aqui o componente 3 e o componente 5 Sim. do aprofundamento, a cultura do solo, do campo, a cidade, o indivíduo e o ambiente. Tem aqui também geografia no componente 3 das tradições e heranças culturais, cultura em movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana. Tem o nosso, né? Então a gente aparece geografia no componente 3, demografia, e no componente 5, mudanças sociais. E são esses. Então, assim, geografia tem esses. Aí vocês também podem clicar, né, na disciplina, né, no componente de vocês e ver aí em quais são os aprofundamentos que são oferecidos. Então, voltando aqui no nosso, a gente viu... Opa! Peraí, deixa eu voltar lá. Acho que eu cliquei também. Muito interessante o professor se apropriar aí também. desse site do Novo Ensino Médio e utilizar todos os recursos, né, Gi? Sim, sim. Aqui, ó, exibir tudo, aí eu consigo ver tudo de novo. Aí eu clico no números também, importa e aparece todos para mim. Então, a gente viu o componente 1, a gente viu o componente 2. Vamos ver, então, o componente 3, que é de Geografia, Sociologia e História. Mesma coisa, a introdução e as atividades Isso. 1, 2, 3, 4 e 5 desse componente para a gente revisitar e a perguntinha aí no final. E o componente 4, que ficou faltando, trabalho político e pensamento econômico, também é o mesmo raciocínio. É importante, professores, que vocês revisitem isso agora, né, nesse fechamento. Eu não sei se vocês já tinham acessado, a gente sempre indicou, né, esse site do Novo Ensino Médio, mas a gente nunca explicitou aí o percurso formativo. Ele estava também em informação no site, tá? E fiquem de olho, principalmente a partir do segundo semestre, tá? Porque a UC2, ela também vai ser colocada aí, e aí vai facilitar na hora de planejar as aulas de vocês, né? Vocês já vão ter aí todos os vídeos de todas as atividades gerais, né? Sim. Que talvez facilite a articulação aí em sala de aula para planejar o C2, certo, Vanderlei? Certíssimo, Gisele. Então vamos lá para o desdobramento. Eu acabei de sinalizar que é importante o professor utilizar o site do Novo Ensino Médio, das atividades que a Gisele acabou de nos mostrar, extremamente importante, é um recurso riquíssimo. E, professor, utilize esses recursos e façam essas integrações aí que são tão importantes e necessárias para os nossos estudantes. Então, Novo Ensino Médio.educacal.sp.gov.br é o slide de número 17, por gentileza. Muito obrigado. Ótimo. O percurso formativo da unidade curricular 1, né? A gente pede para que vocês revisitem, acessem e revejam todos os componentes, né, desta unidade curricular, muito importante. Aí a foto, né, do material, né, do material físico, e vocês têm acesso a esse material em PDF. Se apropriem desse material. Só uma coisa, professor Vanderlei, assim, a gente mostrou toda a parte do percurso e tal, direto no site para vocês, né? E assim, eu sei que foi rápido e não sei o quê, então a gente deixou no próprio PowerPoint, que vai ficar disponível para vocês no repositório, algumas telas. Eu queria só mostrar agora a produção rapidinho, para os professores não se perderem aí na hora de acessar o site. Então, se possível, voltar na tela 13, que é o início, né? Então, a gente entra no site do Novo Ensino Médio. Isso. Aí a gente chega nessa parte aqui, é só rolar, né, a barra para baixo, a gente entra, clica, né, na UC1.
Para alguns vão abrir, no caso, para o meu não, que eu já estava logada, mas vai abrir aquela parte do ambiente Ava para vocês logarem, né, com os seus CPF de vocês e com a senha de vocês. E aí vai dar acesso a esse segundo, essa próxima tela que está no próximo slide, que é a introdução, né, como eu mostrei várias vezes para vocês. Aí vocês clicam, no caso do nosso aprofundamento, números também importam, que é a letra H. Clicando nele, a gente vai para a tela que está no próximo slide. Isso. A gente vai direto aí, né, para todos os componentes que compõem essa segunda tela aí, né? Então, ela tem primeiro um vídeo introdutório, como a gente mostrou para vocês, e depois tem esses componentes separados. Aí vocês clicam nos componentes que vocês gostariam de assistir, mas a gente reforça aqui, né? Eu acho que vale super a pena assistir todos. Para ter uma ideia geral, Sim. Mas se vocês não tiverem tempo, enfim, foquem no de vocês. E quando vocês terminarem esse componente, vai ter sempre uma pergunta, né? Uma estrutura aí de quiz que a gente deixou também printado na próxima tela para vocês, né? Para guiar vocês. Então, assistiu todas as atividades, 1, 2, 3, 4, 5, vocês conseguem aí responder a questãozinha que é solicitada, e aí fica computado no Ava que vocês conseguiram aí assistir a esse componente, e vocês conseguem depois imprimir o atestado, tá bom? Isso vocês podem fazendo em vários. Então, a gente deixou aí as telas principais para ir guiando vocês, mas o ambiente Ava, né, sempre foi bem intuitivo, né? Sim, bastante. Então, muito acho intuitivo. que não teria muito problema. Era isso só que eu queria reforçar, pessoal. Ótimo, muito bem, Gisele. Vamos agora no Saiba Mais, né, o site do Novo Ensino Médio, que eu acabei de frisar, né, o Novo Ensino Médio de São Paulo, os itinerários formativos, né, o aprofundamento curricular, algumas unidades com o Novotec Expresso e o Novotec integrado. Muito bem, nós temos aí o QR Code, né, para poder acessar o novo site, ou acessa através do endereço que eu passei no slide anterior. Muito bem, agora nós pedimos aí a todos as dúvidas e a avaliação da nossa ATPC, hoje a última, né, da UC1, né, Gisele? Utilizando esse QR Code que está aí na tela, o do próximo slide, que é o do slide número 19, isso, muito obrigado, produção. Dúvidas e avaliação é muito importante para nós, né, Gisele? Sim, contem se vocês gostaram desse itinerário, se valeu a pena. As dúvidas, né, é muito importante, né, porque aparecem muitas dúvidas, né, isso é fato, né, Gisele? Sim, aí a gente consegue aprimorar o material e também a formação de vocês. Exatamente, com relação preparar para o C2. Ao próprio material, né, para fazer algumas alterações, enfim. Elas serão muito bem-vindas. Antes de terminar, bom, fala. Pode falar, Gisele, fique à vontade. Eu queria agradecer, a gente sempre esquece de agradecer as intérpretes de Libras. A Amanda e a Bianca. Isso. Então é a Amanda e a Bianca que estão aqui com a gente hoje. Então é aí embaixo, vocês estão vendo. Exatamente. Parabéns pelo excelente trabalho que vocês realizam. Muito obrigado. Amanda ou Bianca? Não sei quem está falando, mas fala obrigada pra gente saber como é que é. Ah, tá. Obrigada. Combinado. Temos as referências, né, professor Vanderlei? Isso, temos as nossas referências bibliográficas, que é sempre importante visitar, né, aí o Brasil, o Ministério da Educação, a portaria 1432, né, que estabelece os referenciais para a elaboração desses itinerários formativos, conforme prevêem as DN, Diretrizes Nacionais do Ensino Médio, né? Tem um site. Depois nós temos aí a Secretaria da Educação, né? O Novo Ensino Médio, né? Disponível no site do Novo Ensino Médio. Nós temos outro documento que é o mapa, né? Que é esse material de apoio, né? Que o professor pode e deve utilizar. E prosseguindo, o próximo slide, agradecemos aí a participação de todos vocês nesse período. Desejamos aí que coloquem em prática todas as atividades, mandem-nos as dúvidas, as avaliações, e nós agradecemos e desejamos um excelente trabalho a todos os professores, né, Gisele? Exatamente, professor Vanderlei. Espero que vocês tenham gostado aí desse percurso todo que a gente fez da UC1. Revisitem esse percurso agora, né? Aproveitem o desdobramento para olhar aí
o componente que vocês trabalharam ao longo do semestre, ou dar uma olhada nos próximos. E fiquem de olho aí nesse site, é o mesmo endereço, quando a gente for divulgar para vocês o percurso formativo da UC2. Combinado? Então é isso. Tudo de bom, uma excelente semana a todos e sucesso a todos. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.